Vocês estão me ouvindo? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês e eu já me sinto honrada de apresentar dois professores aqui da nossa escola. O professor Alberto Carlos Amadil, o professor Júlio Cerca Serrão, que vão falar um pouco da pesquisa desenvolvida na área de biomecânica aqui na Escola de Educação Física e Esporte. Além de colegas, eu gostaria de expressar minha admiração e respeito por eles. E eu fico muito feliz de ver aqui ex-alunos de muito tempo e pessoal de agora também. Eu gostaria de que vocês fizessem o favor de assinar a nossa lista de presença, colocassem até onde vocês vieram, o contato, para que a gente possa fazer um levantamento numérico muito importante para nós. Gostaríamos de dizer que nós temos a página do ciclo de conferências da Escola de Educação Física, que está online na página da escola. É só entrar em ciclo de conferências, entrar em qualquer conferência que vocês vão ter acesso ao PDF dessa apresentação dos professores, ao YouTube com a palestra para poder assistir online e os professores em geral deixam também um texto de apoio, ok? Então vou apresentar os professores a vocês. Para aqueles que são mais novos aqui na escola, acabaram de entrar, ainda não tiveram aula com eles, eu vou apresentar os dois. Professor Alberto Carlos Amadil possui graduação em Educação Física, fez mestrado aqui na escola, ele foi um pioneiro aqui na escola na área de biomecânica, fez seu doutorado aqui, não tínhamos programa de doutorado na escola, então ele fez o doutorado dele aqui, tá? Na Alemanha, que eu não sei falar alemão. Ele fez pós-doutorado também em biomecânica, e é livre docente, professor titular da Escola de Educação Física e Esporte aqui da Universidade de São Paulo, foi professor de todos nós, foi diretor aqui da escola no período de, se eu não me engano, 2002 a 2006, certo, professor? Ótimo. Toda essa reforma que vocês veem, o auditório, né, a obtenção de recursos para o prédio novo de laboratório foi obtida na gestão do professor Amadil. Então, se nós temos hoje doutorado em Educação Física, aqui na Escola de Educação Física, também se deve ao empenho dele e de sua geração. Professor Júlio Cerca Serrão é um querido colega aqui da escola, licenciado também em Educação Física. Desculpa relevar o ano, viu, Júlio? Tá errado. Tá não. Tem mestrado em Ciências da Motricidade, tá? Você viu como o professor tá bem, né? Em Ciências da Motricidade pelo Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista. Fez o doutorado em livre docência aqui na Escola de Educação Física, na área de biomecânica. Pesquisador bastante conhecido na área, excelente professor, atualmente é nosso vice-diretor da Escola de Educação Física e exerce a coordenação de laboratório de biomecânica. Tem experiência na área de biofísica, com ênfase em biomecânica, e sua linha de pesquisa envolve biomecânica do esporte, biomecânica da locomoção, biomecânica do exercício e do calçado. Muito obrigada, professores, de terem vindo até aqui e apresentar um pouco do que vocês fazem para a nossa comunidade, para os que estão aqui e os que vêm de fora. Gratidão muito grande. Em nome da Comissão de Pesquisa, agradeço. Obrigada, gente.
dia a todos, quase boa tarde, né? Nós vamos atravessar períodos. Queria, antes de entrar no tema, agradecer a Patrícia. Ser apresentado pela Patrícia não é todo dia que acontece, não é? Então a gente fica até emocionado pela simpatia, pelo carinho. E naturalmente nesses exageros aí ela comete um pouco de exageros e absurdos que não correspondem à realidade. Ela só esqueceu de falar que essa conferência... Não, isso não é importante. O importante é que essa conferência está sendo transmitida pela Tatuapel, né? Que é a coisa comum que nos une, a minha e a Júlia, e que essa transmissão deve render alguma coisa. 3 pessoas assistindo agora. 3 pessoas assistindo, exatamente. Bom, eu queria cumprimentar também a Patrícia, não só pelo empenho nesse ciclo de conferências, não é? Mas por toda a contribuição que ela sempre tem trazido e esse esforço sobrenatural aí para manter viva essa questão, né? E está resultando, né? Está resultando. Nós estamos trazendo gente das antigas aqui, isso é muito gostoso, rever amigo, então sempre começa com um clima de festa, né? Absolutamente estamos tentando tirar a formalidade dessa conversa e vamos tentar deixar a coisa mais informal possível, de maneira que possa trazer alguma contribuição para cada um, não é? Sem aquele exagero de perspectivas criadas pela professora Patrícia, né? Não é nada disso. A gente está tentando fazer biomecânica, é bem verdade que há 30 anos, mas a gente está tentando fazer ainda. Bom, hoje eu tenho aí a satisfação, também não é todo dia que acontece isso, né? Dividir tema com o Júlio, não só querido amigo, mas mais do que isso, conterrâneo, irmão, enfim, é assim que as coisas acontecem e isso já há muito tempo, né? E nós vamos... Deixa eu ver aqui, que sem óculos às vezes não Mas seria um mudo aí. Não, pode deixar, Patrícia, pode deixar. Bom, nós vamos tratar do ensino e da pesquisa em biomecânica de uma forma generalizada. Não, pode deixar tudo. Ah, está aqui. Isso aqui funciona? Funciona. Ah, é? Beleza. Nossa, o Emerson botou isso daqui do tamanho dele. Funciona. Bom, então nós vamos tratar genericamente desse tema e nós vamos dividi-lo em 2 partes, né? Essa é a ideia geral, né? Sujeito a todos os improvisos possíveis aí, de acordo até com as vossas manifestações. Então, o primeiro tema que nós vamos falar vai ser sobre uma visão histórica, como que começamos a fazer a biomecânica aqui na escola, tentando caracterizá-la, e achando o que acabei de falar, entendemos que nós estamos ainda fazendo história, né? E na segunda parte, que o Júlio vai abordar mais objetivamente, serão alguns projetos, algumas aplicações, no sentido de ilustrar o trabalho do grupo. Evidentemente, isso tudo só acontece porque tem um grupo empenhado, envolvido, um grupo de alta qualidade, um grupo que sabe o que faz, né? Bom, rápidas palavras, sem querer aprofundar o tema, não é? A trajetória da escola como um todo, todos já conhecem, só lembrando, ela começou em 1934, que foi o início do funcionamento dessa escola, que ela era vinculada ao Departamento de Educação Física do Estado, o mesmo que existe até hoje, não é? E isso foi criada a escola dentro desse departamento para atender especificamente aquilo que o Estado necessitava, que era
a introdução da educação física escolar e precisava de formação de instrutores para tanto, né? Em 1940, ela foi reconhecida pelo governo federal. Estou fazendo alguns saltos sem adentrar em nenhum tópico. Em 58, ela foi incorporada ao ensino superior do Estado e apenas em 1969 que ela integra a Universidade de São Paulo. Isso tudo significa, portanto, aí um período de muito esforço, muito empenho, muito crescimento, coisas representativas. A nossa graduação, de 1934 a 1991, ela ofereceu apenas curso de licenciatura, e só a partir de 92 que aparece o bacharelado, que foi um movimento nacional. A pós-graduação iniciou-se em 1977, começou com o programa de mestrado. Em 89 iniciou o programa de doutorado. E depois, em 2006, houveram algumas modificações na estrutura em função das áreas de concentração. E a última estrutura divide duas áreas centrais do programa: estudos biodinâmicos da educação física e estudos socioculturais e comportamentais da educação física do esporte. Essa é a atual estrutura, e nós todos temos muito orgulho do nosso curso em função dele desfrutar esse conceito de excelência na CAPES, com a nota máxima única no país, que é a nota 7. Bom, uma rápida visão de por que eu estou falando de graduação e de pós-graduação, além desses aspectos históricos, só para situar que a biomecânica, ela desde sempre participou na graduação e na graduação como conteúdo de formação. Ela sempre teve a sua parcela de contribuição. Inicialmente, nesses dois primeiros cursos, de 34 a 36, que só tinha aquele primeiro curso que eu me referia, que era o curso de instrutores de ginástica, né? Esse curso era um curso rápido, né? Que era para atender a demanda do Estado, que tinha introduzido a educação física escolar, como acabei de dizer. Esse curso, ele perdurou durante mais tempo, com uma formação um pouco mais longa. A princípio era uma formação de 1 ano, aliás, semelhante àquilo que se fazia na Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado, que é a mais antiga que a nossa escola, e depois perdurou como curso de formação de professores. Nós não tínhamos nem biomecânica, nem cinesiologia no programa. As coisas que mais se assemelhavam nesse período eram os cursos de anatomia e ortopedia. Eram duas disciplinas onde o conteúdo de movimento de alguma maneira aparecia, como a gente pode analisar as emendas. De 59 a 91, período todo onde o curso tornou-se de licenciatura, aí aparece a cinesiologia. E a cinesiologia era uma disciplina que era prevista na Lei de Diretrizes e Bases, porque na Lei de Diretrizes e Bases existia o chamado currículo mínimo para as escolas de educação física, não é? Então foi pela primeira vez que aparece, a partir de 59, a disciplina cinesiologia. Essa disciplina, ela estrutura-se, mas ela não era disciplina da escola, isso que era curioso. Ela era disciplina do ICB, né? A gente vai ver que depois migra para cá. E o ICB tinha sido criado mais ou menos... Não, ele foi criado depois, mas o ICB, ele sempre teve a característica de reunir as disciplinas básicas, fundamentais, com o desmembramento do conteúdo de formação da medicina. Então, a nossa primeira característica, os nossos primeiros docentes vêm do ICB. De 92 a 2015 é que aparece a estrutura do bacharelado, estrutura que se mantém até hoje, e agora, com essas reformas, nós temos 3 biomecânicas no nosso conteúdo.
os fundamentos da biomecânica, que é a biomecânica 1, a biomecânica aplicada e a biomecânica chamada tópicos avançados, que é a disciplina optativa, né? Ou optatória, como ainda aparece no nosso currículo, de uma maneira estruturada, né? Então, essa evolução, a gente poderia observar com alguns detalhes, isso que é curioso, inicialmente nesses dois cursos, no curso de instrutores de ginástica e no curso de professores, formação de professores. O curso de instrutores tinha 7 cadeiras, como chamavam, 7 disciplinas, e o curso de formação de professores tinha 8 cadeiras. E o que mais se aproximava do conteúdo que hoje a gente aborda era a anatomia e a ortopedia, não é? Essas duas disciplinas permaneceram nesse tempo e só a partir de 59, com a introdução da LDB, é que no currículo mínimo vai aparecer a cinesiologia. Isso perdura até 1991, não é? E nesse curso todo é quando se estrutura pela primeira vez também a licenciatura plena. Nós estamos muito às bases daquilo que a Lei de Diretrizes e Bases falava, não é? E as disciplinas Cinesiologia 1 e 2 aparecem no denominado Departamento Técnico Desportivo, que antes de assim ser denominado, chamava-se Departamento Médico. Esse Departamento Médico é que recebia a colaboração dos professores do ICB, porque aqui na nossa escola também nós tínhamos, nessa altura, a formação de fisioterapeutas. O curso de fisioterapia era ministrado aqui na nossa escola, não é? Fazendo um salto agora para a pós-graduação, a biomecânica colabora, nós estamos falando genericamente das questões de ensino, com algumas disciplinas. Eu vou citar rapidamente as que estão em atuação. Uma disciplina é a Seminários em Biodinâmica, a outra disciplina, Aplicações da Biomecânica na Análise do Movimento Humano, a terceira, Biomecânica para a Resolução de Problemas em Comportamento Motor, e a quarta disciplina, Processamento e Análise de Sinais para o Estudo do Movimento Humano. Uma disciplina um pouco mais técnica no que diz respeito à captação, processamento e análise de sinais biológicos. Eu vou fazer alguns saltos agora da estrutura histórica, numa passagem rápida, né? Queria dizer inicialmente desse cidadão chamado Floriano Alencar, professor catedrático, que foi o nosso primeiro tirar essa porcaria aqui. Fechar. Bom, então, como lhes falava, o professor Floriano de Alencar, médico, foi o nosso primeiro professor de cinesiologia, se a gente assim chamava, como na época passou a ser denominado. O professor Floriano de Alencar também foi diretor da escola, nesse período aí, e ele era professor do quadro lá do ICB, como lhes dizia. Tinha sido anteriormente diretor do DEF, quer dizer, a afinidade dele com a educação física está nessa origem da criação, né? Depois do professor Floriano de Alencar, não podia deixar de falar no professor Graber, conhecido de muitos de vocês, provavelmente. O professor Graber faleceu ano passado, não é? E ele veio a seguir ao professor Floriano Alencar como professor da disciplina, não é? E pertenceu aos 3 departamentos da escola no período que ele aqui esteve. Aos 3 departamentos, um só departamento, com as 3 denominações durante a evolução. Inicialmente o denominado
departamento de ciências médicas, depois departamento técnico desportivo e depois o departamento de biodinâmica. A grande contribuição que eu queria deixar anotado aqui foi em função dessa carta, né, de 1970, quando o professor Graber se dirige ao chefe do departamento de fisiopatologia e farmacologia do ICB, justificando e sustentando que a cinesiologia estaria muito mais bem situada se estivesse na escola de educação física. Nessa altura, a nossa escola já compunha a universidade. Muito bem, essa carta foi parar nas mãos do reitor, professor Muniz Oliva, à altura, e que isso aconteceu, a transferência da disciplina, e não veio só a cinesiologia, veio a cinesiologia e a fisiologia, né? O professor, que era chefe de departamento, que era também quem ministrava a fisiologia aqui, o professor Marco Carvalho Pini. Ambos, portanto, Pini, Graber, e um outro professor, Rostrevic, também da fisiologia, eram todos docentes do ICB, porque essas disciplinas, como consideradas básicas, lá estavam alocadas. Como ainda temos várias disciplinas alocadas fora da nossa escola, mas que fazem parte do nosso quadro, não é? O professor Graber, ele, vindo aqui para a escola, ele assume toda a orientação da cinesiologia, não é? E foi a época, digamos, mais rica de estruturação da cinesiologia no seio da escola, pela própria justificativa que nos apresenta o professor Graber, né? Bom, fazendo uma passagem muito rápida, essas duas figuras mais antigas já lhes apresentei, agora vou apresentar algumas novas que talvez vocês se lembrem, né? Então o professor Floriano Alencar assumiu a disciplina nesse período, não é? Está ali a figura. O professor Graber assumiu nesse período, até 82, falecendo em 84. Depois vem um cidadão aqui, permanece até hoje. Depois vem um outro, que eu acho que aqui o pessoal das antigas vai lembrar, Ibrahim Hayek. Ibrahim esteve aqui até 1995. Hoje ele anda nas unis da vida, aí não sei exatamente onde é que ele está, penso que esteja lá naquela Ítalo Uni, sei lá como é que chama isso, aquela universidade. Bom, não importa, ele está lá. E agora, outro que vocês também devem ser lembrados, bom, esse é o quadro, enfim, das pessoas que aqui estiveram. O laboratório, mais especificamente, ele foi criado em 1988. A criação do laboratório, eu queria contextualizar, ela deu-se em função de um grande projeto que o Brasil tinha com a Alemanha. Era a Cooperação Brasil-Alemanha, que, entre outras atividades desse projeto de cooperação, ele não era exclusivo do esporte, mas também estava o esporte. Era um projeto de cooperação na época entre o MEC-DED, o antigo Departamento de Educação Física e Desportos, o Fundusp, que hoje já não existe mais, tem o correspondente, não é? Essa agência de pesquisa alemã, GTZ, e essa escola, a escola de esportes. Como é que é o nome dela, professor Patrícia? Não sei falar isso. Não sabe falar. A escola de Polônia, que também é importante que se diga, uma escola que existe desde 1910, sendo caracterizada como a escola de educação física mais antiga do mundo. Ela que começa as estruturas lá em 1910. Os responsáveis por esse projeto estão todos aqui listados. O professor Dayuto, diretor à época, nós estamos falando de final da década de 60 para início da década de 70. Professor Graber, que era o professor da época. Professor Ribe, que esteve aqui conosco durante muitos anos como um especialista de longa duração. E o professor Baumann, que era o chefe da biomecânica lá de Colônia, com quem a escola se mantinha.
Desde a época da sua criação, nós temos aqui essas linhas que felizmente não mudaram muito, o que mostra o acerto na escolha desses verdadeiros pilares da investigação do movimento. O documento que suporta, esse documento que traz os relatos de tudo o que aconteceu nesse projeto de cooperação Brasil-Alemanha, que durou de 1963 a 1982, com a colaboração dessas instituições, como lhes disse, lógico, tinha dinheiro pesado do MEC na história, para que todo esse intercâmbio acontecesse, e foram 3 laboratórios que surgiram desse plano de cooperação. A nossa pós-graduação estruturou-se com um curso de especialização ministrado em 1976 por especialistas de algumas áreas que eu vou me referir, e que esse curso deu início à estruturação do nosso mestrado em 1977. Além de preocupar-se com a estruturação da pós-graduação, deu-se a criação do laboratório de biomecânica e essa chamada Academia de Treinadores, que era o sonho da época e que esse projeto afundou, não progrediu, por várias razões que não importa aqui agora dizer. Bom, toda a referência teórica da evolução desse projeto de cooperação estava lá na escola da professora Patrícia, não é? Essa escola que já tinha know-how de desenvolvimento e de pesquisa, juntamente com os nossos professores aqui da escola, selecionaram e indicaram essas 4 grandes áreas de investigação, onde em 1976 estiveram cá 2 professores de cada área, 2 professores alemães de cada uma dessas 4 áreas, e que desenvolveram os cursos de especialização, que foi o curso introdutório da criação da nossa pós-graduação. Entre eles a biomecânica. A medicina, o conceito da medicina esportiva aqui se dava com apoio de grandes fisiologistas à época. Eu acho que vocês já ouviram falar do professor Jürgen Stegmann. Professor Stegmann, que introduziu conceitos da chamada fisiologia do esforço, né, Patrícia? Foi ele que esteve aqui conosco naquela altura, e com a gerência e com as ações dele é que as coisas começaram a se estruturar. No domínio, antes disso eu preciso dizer que o primeiro laboratório que se estruturou aqui na escola, com o apoio do mesmo projeto de cooperação Brasil-Alemanha, e por forte interveniência do professor Stegmann, juntamente com o professor Pini, que era o professor da área, professora Maria Augusta, que era a professora da área, os primeiros equipamentos que foram esses, foram instalados aqui na escola e começaram a fazer investigações. Coisas altamente sofisticadas na época, não é? E que os nossos dirigentes, os dirigentes aqui da escola, julgaram que isso daí já é muita velharia e fizeram o favor de mandar para o ferro velho todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui. Eu dou aula com essa bicicleta. Tá, mas a bicicleta eu acho que foi a única coisa que sobrou, né? Mas onde é que está o nosso Douglas Beck, onde é que está o nosso aerospirômetro? Tudo isso daí foi feito o grande favor de desvalorizar aquilo que no passado nós já tivemos, e isso num passado muito recente, desapareceu. Bom, vamos falar do que é mais importante, não da fisiologia, não é? Vamos falar da... foi em sua homenagem, professora, que eu pensei na fisiologia. O laboratório de biomecânica, que é a nossa fonte de inspiração, onde eu tive aí o privilégio de viver lá durante 5 anos, ele foi criado em 1947 por ocasião da reconstituição no pós-nacional-socialismo, onde a escola de Colônia era em Berlim e veio para Colônia. Ao chegar em Colônia, ali encontrou um grupo de físicos, todos já desempregados na época, né? Então,
montaram esse instituto e, portanto, desde 1947 que existe lá. O diretor, à época, já não é mais hoje, e ele foi o segundo diretor, foi o professor Baumann, que nos deu o privilégio de estar conosco mais uma vez. Esta é a planta baixa do nosso, à época chamado Instituto de Biomecânica, que era assim que pretendia que ele se chamasse, isso em 1977. Essa planta está aí até hoje, né? Modificações, naturalmente, ampliações, etc. Mas essa foi a primeira planta de 1977. Tem um dado interessante que eu queria mostrar, que é aqui esse layout das instalações elétricas, né? Tem aqui um cabo que vocês podem observar, que é a conexão, que não era fibra óptica, era um cabo coaxial que nos ligava até o CCE, o antigo CCE. Era a única forma da gente ter recurso de computação à altura. Quer dizer, nós não tínhamos outra forma a não ser conectarmos ao CCE para termos acesso ao processamento de dados, né? Coisas altamente superadas, né? No curso de cinesiologia, ministrado pelo professor Grábia, estão aqui alguns temas interessantes, e está ali, isso tirado da apostila do curso do professor Grábia, o que ele adorava que as pessoas, isso era ponto de prova, tudo quanto era prova, isso caía inevitavelmente, né? Que era o circuito sensitivo psicomotor. E o pessoal achava que está ficando louco esse homem ali, não é? Dentro de uma disciplina chamada cinesiologia, falar em circuito sensitivo psicomotor. E ele já tinha alguns temas, então introduzia a biomecânica. Essa era a aula experimental dele, onde ele fazia a determinação experimental do centro de gravidade numa prancha com balança e tudo, né? Era uma balança dessa idade, então ele punha, mudava a posição e a gente ficava calculando ali as posições dos segmentos alterados para a gente poder determinar o centro de gravidade naquela posição. E daí alterávamos a posição, né? Estamos falando de remotos da história. Queria apresentar duas figuras, né? Não tem Photoshop, não tem nada, né? O nosso laboratório foi criado com esses dois auxiliares, mais do que auxiliares, esses dois membros ativos. Eu só espero que só seja essa foto. Tem umas, mas... Aqui algumas visitas ilustres que nós recebemos. Por exemplo, aqui a visita do professor De Luca, de Boston. Aqui uma outra visita ilustre, a gente tinha muito orgulho de mostrar aquelas cacalharias que nós tínhamos, né? Esse aqui era um grande treinador russo, o professor Verkhoshansky, e que veio nos visitar, que também tinha formação em biomecânica, né? Aqui nós estamos falando de já inícios de ano 80, né? Esse foi o primeiro equipamento que nós trouxemos da Alemanha, uma plataforma de forças de reação do solo. Essa plataforma tinha que fazer chover, porque era tudo que nós tínhamos de equipamento, né? E ela fez chover, até que choveu nela, né? Quando choveu nela, aí nos demos mal, né? Aqui estão as primeiras curvas, éramos muito orgulhosos dessas curvas, né? Que descrevia... quem já passou pela biomecânica sabe, o pessoal da biomecânica já identificou. Aqui está um é o pé direito, outro é o pé esquerdo, forças horizontais e forças verticais, não é? E já calibrávamos direitinho, tínhamos um output, enfim, éramos muito felizes com isso daí, né? Descrevemos à altura aquilo que a gente até hoje investiga com muita atenção, que as fases da dinâmica do andar, não é? A característica do duplo apoio, como vocês podem observar, entre outras características. Isso tudo era montado solto numa plataforma elevada para que as plataformas tivessem lugar. Alguns ensaios com descritores de trajetória do movimento fazíamos, de maneira ainda muito elementar,
porque nem 3D, nem sistemas óptico-eletrônicos nós dispunhamos. Quer dizer, jogávamos com aquilo que nós tínhamos. Durante muito tempo, não é, a gente andou investigando aí, salto para cima, salto para baixo, não é? Porque era moda, os chamados pliométricos na época, para o treinamento, foi o advento de Carmelo Bosco, não é? E Come, quando nos traziam todas essas interpretações da intensidade da prática do treino, né? Então está aqui o nosso ambiente de laboratório, estão ali as plataformas, e salto para cima, salto para baixo, e a gente tentava sempre projetar e identificar parâmetros que fossem importantes para a prática do treino. Aqui já uma fase mais moderna, aqui nós já estávamos com equipamento baseado em cristais elétricos, né, elementos piezoelétricos. Isso aqui já é a nossa nova plataforma. O primeiro trabalho que nós desenvolvemos foi o doutorado do Júlio. Então, o que aconteceu nesse doutorado é que a gente iniciou uma linha de pesquisa que, para nossa felicidade, permanece até hoje, que era essas características e as influências do calçado. Vou tentar especificar em várias circunstâncias. Outras propostas de estudo usando a plataforma na época, está aqui, éramos curiosos, não é? E eu acho que fizemos muito bem, porque senão hoje a gente não conseguiria, não é? A gente bloqueava completamente o joelho do infeliz aqui, não é? E mandávamos ele aterrissar a 60, 80, 90 centímetros, né? A nossa sorte é que não existia comissão de ética na altura, então a gente fazia isso muito à vontade, né? E tínhamos a proteção do nosso protetor, que nunca nos aconteceu nada, mas resultados interessantíssimos a gente observava dessa forma. Assim como nessas coisas extravagantes, como o balé coincidiu de ter uma bailarina, ela era a primeira bailarina de São Carlos, imaginem vocês, alta categoria, então ela tinha muita motivação para a gente olhar características do movimento do balé. Isso aqui foi um experimento também que associávamos as características de controle do movimento e o fator surpresa estava em jogo, porque a pessoa não sabia, isso tinha uma altura, esse arcabouço aí tinha uma estrutura de uns 30 centímetros, não me lembro exatamente, 20 centímetros, e daí aquela janelinha se abria e a aterrissagem era sobre a plataforma, né? Aqui tem muita gente que caiu nessa, não é? E era assim que a gente via algumas características. Bom, aqui é um outro exemplo. Eu estou passando por algumas experiências rápidas, né? Chegamos a transformar, como eu falei para vocês, a nossa plataforma tinha que fazer chover, e a gente estava fazendo chover. Transformávamos o nosso laboratório numa verdadeira quadra de basquete, como vocês podem ver, e éramos ousados, trazíamos a seleção brasileira para cá para fazer as devidas avaliações, como vocês podem observar. Características interessantíssimas de alta contribuição também na prática dos saltos, quer da aterrissagem do rebote, quer na saída do salto, e várias características interessantes. Queria dar exemplo dessa concepção que nós temos, não é? Onde a biomecânica se situa como uma verdadeira ponte entre o esporte e a ciência, e aqui nós fizemos alguns estudos, não é? Esse foi um grande projeto em cooperação com uma das grandes indústrias na altura, hoje já está praticamente falida, né? Era São Paulo Alpargatas, acho que vocês vão lembrar do Conga, vocês vão lembrar do Rainha, vocês vão lembrar do Topper, enfim, os calçados da época, né? E com essa cooperação começamos a estudar características dos movimentos em função do calçado, características da interferência do calçado no movimento e o que poderíamos modificar na estrutura do calçado. Uma outra representação dessa ponte é uma cooperação que nos
nós mantemos até hoje com essa companhia aí, a Movement, né? Diga-se de passagem, produz os melhores equipamentos de força do mundo, não é, professor Romão? Estão todos lá instalados, gratuitamente cedidos. Quer dizer, nós temos essa relação com a empresa e com essa empresa chegamos a desenvolver um sistema de atenuação de choque de tal maneira que seja, até hoje, isso não é fator de marketing, mas é uma esteira que tem um sistema regulado de atenuação do choque. Né? Gerou 2 patentes. 2 patentes. Né? Isso tudo mantém-se até hoje, eles são muito gratos e nós também, porque eles atendem todos os nossos pedidos, entre eles ao nosso sistema lá, aos nossos equipamentos. Bom, eu não queria dar aula de biomecânica absolutamente, mas não posso deixar de mostrar esse slide, dizendo que o nosso modelo metodológico, né, que vem lá de 1990, ele mantém-se atual até hoje. É esse modelo metodológico que nós seguimos na estruturação dos nossos projetos, nas nossas investigações. Não é? Essas são as nossas áreas de investigação e quer por análise de procedimentos de medição direta ou por projeção em que nos utilizamos de modelos, nós avaliamos as características que respondem e determinam o comportamento do movimento, quer na sua estrutura esportiva, quer na vida no cotidiano, no utilitário, no casual. Não é? Aqui está um exemplo muito rápido, distribuído. Mais do que isso, eu queria falar mais da cooperação que surgiu na época entre o nosso grupo e o LSI, um laboratório de simulações integráveis da Escola Politécnica, aqui representado pelo professor Zufo, onde nós acompanhamos, por exemplo, que era nosso interesse, um campeonato, nós estamos falando de 1994, que foi o Grand Prix de atletismo aqui no Ibirapuera. Lógico que aqui reúne uma série de informações que estão concebidas naquele modelo metodológico que me referia. Né? Da mesma forma, e eu vou passar muito rapidamente tudo isso agora, durante muito tempo investigamos e continuamos a investigar a estrutura e a avaliação das forças de reação do solo como uma característica dinâmica altamente determinante. Poderíamos, em dadas circunstâncias, caracterizá-la como uma causa de movimento, e essas forças, elas variam numa escala hierárquica, do andar até os movimentos mais extravagantemente solicitantes por determinação de carga, como é o caso que ocorre aqui, por exemplo, no salto triplo, não é? Onde nós chegamos a ter solicitação mecânica nessa fase de contato, invariavelmente pela estrutura de movimento de salto repetido no mesmo apoio. Isso leva a uma caracterização de altas cargas de solicitação, como nesse caso experimental aqui, que essas cargas chegam a 16 mil newtons. Nós estamos falando de mais de 1,5 toneladas de carga gerada em intervalo de tempo ao redor de 15 milissegundos. Em que pese o tempo ser muito curto, se a técnica não for altamente estruturada, esse foi o último salto que o cidadão deu naquela sessão. Não é? Dali ele vai direto para o hospital, não todo estrupiado que nem o menino lá do carro, mas certamente com algumas articulações do membro inferior danificadas. Aliás, diga-se de passagem, no salto triplo, a gente tem as maiores solicitações que até hoje a gente tem notícia. Essa forma de movimento nos leva a essas solicitações de carga altamente extenuantes e que exigem uma tensão muito grande
dos treinadores, exige uma atenção muito grande dos apetrechos que se utilizam, quer a pista, quer o calçado, não é uma coisa trivial. E muitas vezes a gente para pensar que no salto amarelinha que a gente ensina na educação física escolar, não é? A gente está reproduzindo a mesma estrutura de movimento que, por essência, é das maiores solicitações de carga. Um outro sistema que eu queria falar rapidamente são esses sistemas aí que até hoje também analisamos. Aqui estão os primórdios com o sistema F-Scan, onde passamos a analisar as características dos calçados no que diz respeito à distribuição de pressão na superfície plantar, ou mais especificamente, a distribuição de pressão na interface entre o pé e o solo, considerando que ali tem um calçado com características próprias, material determinado e assim por diante. Vários projetos já andaram e ainda andam nesse sentido. Quer dizer, em função do uso prolongado é uma característica, as respostas dinâmicas com o uso se alteram, o tipo de material na composição também altera a resposta da distribuição da pressão plantar. Um estudo interessantíssimo que o Júlio conduziu juntamente com a Ana foi um estudo onde analisou-se calçados falsificados. Esses calçados têm respostas muito parecidas na loja, né? Mas você sai dali, a coisa muda e não deixa de ser crime, né? Nós que não levamos muita vantagem nesse, né? A gente entrou na indústria do calçado, a gente devia entrar na indústria do petróleo, né? Essa é mais vantajosa. Bom, e outras características, usando os mesmos sistemas com calçados infantis, os calçados utilizados por carteiros, diga-se de passagem, uma das últimas profissões que tem por razão central o caminhar, né? Não temos outras. Calçados para pés diabéticos, portadores da neuropatia diabética, são pessoas que perdem sensibilidade do pé na superfície plantar, neuros terminais se destroem, e em função da destruição desse neuro terminal, em função dessa neuropatia, nós precisamos pensar na característica desse calçado, porque essas pessoas, elas caminham, entra um calçado, uma pedra no seu calçado, ela só vai dar conta à noite quando vai tirar o sapato e está lá o pé cheio de sangue, não é? Porque perdeu a sensibilidade. Então, a razão de uma descoberta prematura em função da pressão alterada nesse tipo de paciente, a pressão aumentada nesse tipo de paciente. E além da pressão aumentada, proteção aos locais de ulceração daquele local de perda de sensibilidade é fundamental para que esses pacientes tenham a sua estrutura preservada. Isso foi um projeto que durante algum tempo também conduzimos, não é? Onde com esses pacientes a gente olha a distribuição de pressão e além de olhar a distribuição da pressão, a gente olha as características da formação, da ulceração, de tal maneira que a gente possa prematuramente identificá-las. Queria passar rapidamente pela eletromiografia. No início dos estudos tivemos um cuidado muito grande com metodologia, com processamento de sinal, com captação do sinal. Alguns trabalhos no nosso laboratório, e os primeiros foram conduzidos pelo professor Rubens Araújo, que foi nosso doutorando, onde a gente caracteriza as dimensões do sinal, como interpretar o sinal, como avaliar o sinal na sua razão de ser, né? Sem querer dar aula aqui de eletromiografia, a complexidade do sinal eletromiográfico, desse traçado de interferência é muito grande, porque nós não estamos falando de uma resposta que, como muitos livros didáticos apontam, como sendo indicador da força do músculo.
Não, ali é só um sinal da atividade nervosa que ativa, entre outras estruturas, o músculo. E essa é a causa do movimento. Interpretar esse sinal é interpretar a coordenação do movimento na sua essência. Aqui está uma aplicação que, isso aqui, não só pela empolgação, pelo motivo, o nosso Ruggiero aqui presente conduziu, isso é uma ilustração do trabalho de doutorado do Ruggiero, não é? Onde, de uma forma mais complexa, a gente olha atividades de alguns músculos, não é? Do gastro, do reto, do eretor spinae, variações angulares, e no caso aqui era da base, né? No caso o joelho, e as forças de reação do solo. Ruggiero, se eu bem me lembro, isso daqui era o forehand ou o backhand, não lembro. Desse daí foi o saque e aí depois o backhand. A gente fez o saque e depois com o aqui é o backhand. backhand. Isso. Né? Foram 3 grandes movimentos que a gente analisou. O primeiro foi o saque, como uma razão importante do jogo, técnica, e depois olhamos alguns golpes, entre eles o forehand e o backhand. Né? E tivemos aí um auxílio muito grande dessas estruturas, que trabalhamos com vários atletas. Vou passar rapidamente por alguns títulos. A Paula, que durante algum tempo trabalhou com crianças, a questão dela, e que até hoje não totalmente vencida, não é? Era identificar a autonomia, não é? Da escala ontogênica do andar, não é? Quando que uma criança passa a andar e o que caracteriza e por quê, assim como a transição do andar ocorrer. Não é? Esse foi um estudo que começou e continua até hoje. Olhamos muito as características da biomecânica interna, entre eles momentos e variações angulares. Isso aqui foi um outro trabalho, eu só selecionei alguns trabalhos esparsamente para mostrar áreas de aplicação. Isso aqui foi um trabalho também, eu só estou falando do doutorado, que foi o carro-chefe, mas várias publicações oriundas desses trabalhos nós temos e poderíamos citar. Isso aqui eram pacientes no pós-cirúrgico, do LCA, e nesse pós-cirúrgico nós avaliávamos um programa de reabilitação e depois dávamos até característica, aquilo que falávamos ontem do destreno, para ver até que ponto aquilo se mantém. Não é? Então, são alterações e o carro-chefe foi o caminhar, foi a marcha humana. Não é? Isso aqui foi um outro trabalho importante também, que originou várias aplicações, né? Estudo da postura, até hoje é um tema recorrente no laboratório. Não é? Isso aqui foi um outro estudo de corrente e de grande contribuição, esse trabalho foi premiado, trabalhando com crianças chamadas pé torto congênito, e apesar do nome, esse pé torto, ele não é característica genética, em que pese o nome chamar pé torto congênito. Ele não é uma formação genética, ela dá-se ao longo num período de formação do embrião e que já se sabe. Não é? O tratamento até então era um tratamento invasivo, era cirúrgico, era a reconstrução da posição do talo e do calcâneo, de tal maneira que o pé tirasse aquela posição característica de inversão, não é? Que ele nasce com o pé invertido, então ele ia com 3 semanas, essa criança ia para a primeira cirurgia, depois ia para a segunda, e ficava aí numa meia dúzia de cirurgias antes dos 5 primeiros anos de vida. Né? A partir de então, começamos um tratamento, não fomos nós isoladamente, foi em cooperação com o grupo de fisioterapia de ortopedia aqui do HU, não é? O grupo que se mantém até hoje, e o tratamento passou a ser um tratamento conservador, sem nenhuma, como se faz hoje,
sem nenhuma intervenção cirúrgica, e isso tudo foi olhando o comportamento da marcha ao longo do tempo. Isso aqui foi uma outra maluquice que fizemos em algum tempo, né? Nós queríamos ver o que acontecia na água, era mais ou menos a característica, correndo todo o risco de aterramento, etc. Colocamos protegido aí numa roupa de mergulhador um dos nossos voluntários, né? Ele foi voluntário, para a gente poder avaliar características da resposta biográfica no movimento dentro da água. Respostas interessantíssimas. Aqui também foi uma outra maluquice que já fizemos, não é? Esse músculo que a gente mal sabia o nome dele, não é? E que agora continua as pesquisas, não é? Não sei se ajuda a ver. Nós olhamos e queríamos observar o que acontece com esse músculo em algumas regiões. O detalhe, a dificuldade é que nessa região torácica, esse músculo, o multífido, ele é profundo. Nós não conseguimos, com um eletrodo de superfície, captar o sinal dele. Então precisávamos introduzir um eletrodo de agulha, de maneira invasiva, o eletrodo lá dentro. Não é? E depois, correndo todo o risco, a pessoa fazia os movimentos. Não é? Mas o risco maior não estava aí, o risco maior estava na colocação do eletrodo lá dentro. Né? Quer dizer, lógico, foi um anestesista, não foi nem eu nem o Júlio que colocou esse eletrodo, foi um anestesista porque a introdução dava-se com um mandril que ia até o processo transverso da vértebra. Quando tocava no processo transverso, recuava e ficava ali o eletrodo. Né? Uma coisa tão simples quanto isso que eu acabei de falar. Né? Infelizmente, nós tivemos uma baixa, não é? Um japonês que ficou vermelho, não é? Ele não amarelou, ele ficou vermelho. E essas costas aí é da própria autora do trabalho, né? Como é habitual no mundo da ciência, não é verdade? Bom, um outro trabalho metodológico que desenvolvemos foi essa em cooperação com o Instituto de Física, o Edson Dalla Vecchia. Desenvolvemos, baseados no método da dinâmica inversa, um modelo para cálculo de forças internas com inputs daqueles modelos metodológicos que nos referíamos. Né? Esse modelo basicamente se baseou na redução, na aproximação dos segmentos corporais a um sistema de corpo livre, a um diagrama de corpo livre. Esse conceito de diagrama de corpo livre vem da física do estado sólido, que reduz os corpos a pontos materiais e nada mais do que isso. Aqui algumas aplicações, avaliando forças articulares, momentos articulares, forças de compressão, forças de tração na marcha e na corrida, quer no andar, quer no correr, portanto, nas principais articulações do membro inferior, quer dizer, tornozelo e joelho, sendo observado nas suas características dinâmicas de forças internas, utilizando aquele modelo que me referi. Isso foi um trabalho importante, que teve uma sequência longa e até hoje se observa. A influência da mochila no padrão dinâmico da locomoção, trabalhando com carteiros. Né? Esse trabalho foi mais de um mestrado, foi uma livre docência do professor Júlio, e até hoje a gente tem interesse em investigar por várias razões. A primeira motivação a estudar é exatamente essa, como a gente pode observar no gráfico, não é? Quer dizer, se vocês conseguirem, isso nenhum decreto conseguiu fazer até hoje, tirar essa mochila lateral do carteiro para que ele faça a distribuição e não leve a essas disfunções, isso vai ser uma glória. Então, todos eles têm deformação de coluna, invariavelmente, e essas deformações de coluna sempre estiveram por nós motivadas na modelagem a partir das forças internas que determinam a sua característica.
Nesse trabalho, o professor Júlio utilizou uma esteira instrumentalizada, e aqui, não vou discutir com vocês, características que ele associou não só a mochila, que era a primeira motivação, mas também o calçado. Os nossos carteiros têm um problema muito sério com relação ao calçado. Os Correios, eles oferecem aos seus carteiros os calçados, só que o calçado é entregue assim. Eu pergunto para o carteiro: então, e você, Rafael, qual é o seu número? Aí Rafael fala 41, então toma aqui o 41. Aí o Rafael vai experimentar e apertou no calcanhar, não é? Bom, aí já é problema do Rafael, ele que se vire com isso, não é? Quem mandou ele falar 41, não é? É mais ou menos assim, é como no exército, né, que se distribui as roupas, né? E é dessa maneira que eles recebem. Então isso passa a ser um problema muito sério, todos eles obrigam que eles usem uniforme, como todos nós sabemos. Então, nesse estudo, o professor Júlio olha com muita atenção as condições descalço com o calçado do Correio e com o calçado que ele selecionava para fazer isso e que o Correio proibia, né? Se usaram para alguma coisa, até hoje a gente não sabe direito. E as características da mochila, né? Bom, queria falar de um último tema, que é o nosso tema ainda a explorarmos mais as características e funções do pé. O pé humano, ele cresce de maneira quantitativa como qualitativa, e são muitos fatores que interferem no crescimento e na evolução do pé. Essa experiência cada um de nós pode ter. O pé é a primeira estrutura que distribui e transfere forças e cargas, não é? Além de ser a estrutura fundamental da estabilidade da locomoção. A locomoção no sentido lato da palavra, né? Bom, e para olhar isso, a gente foi buscar esse tipo de pé, né? Ainda estamos atrás desse tipo de pé. Ou seja, pés que nunca usaram calçados, porque uma das deformações características que a gente tem do pé, em que pese as meninas não estarem gostando da unha que a jovem lá fez, né? Eu digo, uma das deformações características que a gente tem, e todos nós sofremos disso, é em função do calçado, né? A mulher especificamente em função do salto alto, né? Essas deformações, elas são muitas vezes irreversíveis e muito danosas, né? Nós fomos aqui nesse canto aí, lá perto de Cananéia, tentar ver onde é que estavam, se é que ainda existiam essas pessoas que não usam calçado, para a gente ter o standard flow, o padrão de referência, como que comportam-se essa gente. Bom, chegamos lá, achamos algumas pessoas em que pese as sandálias havaianas já ter chegado lá também, né? Então, quando eles vão a Cananéia, que fica 4 horas de barco, né, ali na costa, eles já põem uma sandália havaiana. Quer dizer, está acabando são pouquíssimas populações mundo afora que ainda se mantém em pé descalço, né? E isso é uma referência que a gente perde. Nós entendemos, esse é o nosso modelo metodológico do pé, seguimos esse modelo, quer seja o pé saudável, quer seja o pé patológico, em função de disfunções ou ortopédicas ou neurológicas, entendendo que uma das disfunções do pé saudável é a adaptação do calçado ao calçado, como eu falava, portanto, característica do pé urbano, como nós chamamos, né? O sistema pé-calçado solo é abordado nessas características, não é? Propriedades mecânicas, propriedades biomecânicas, em função da estrutura de estabilidade e locomoção, e uma das características que levamos muito em consideração é a estimação subjetiva pelo usuário. Aqui são as formas como temos usado, não só a anatomia do pé, como a reconstrução da superfície plantar, não é? Em função de algumas rotinas por elementos finitos e que nos ajudam nessa caracterização. Queria mudar o assunto antes de encerrar.
colocando algumas características do laboratório, né? O nosso modelo é mais ou menos como aquele que vocês podem ver à vossa direita, não é? É assim que funciona a hierarquia do laboratório, felizmente ela funciona, né? Então, quem sai mais sujo, a gente já sabe o porquê, não é? Ele está na escala inferior. Ainda bem que é isso, né? Não é como aquelas redes lá no norte do país, onde você dorme em rede em diferentes níveis, né? E a sujeira é um pouco maior, né? Mas eu só queria dar uma ideia numérica das pessoas, ou do grupo de pessoas que nós formamos. Confesso que nesse levantamento não consegui levantar o número de ICs e trabalhos que nós temos, né? Apesar de ser uma história recente, nós não temos, né? Infelizmente. Eu tenho a impressão que essa história está se perdendo na nossa escola, né? É uma pena, né? Aqui eu queria falar rapidamente dos primeiros. O nosso primeiro mestre formado aqui no laboratório foi o Asdrubal, saudoso Asdrubal, treinador olímpico que foi, não é? Na época trabalhou com aquele célebre método do Poncone na estimação da sobrecarga aos 170 batimentos, não é? A primeira doutoranda foi a Sônia, que trabalhou com energia na locomoção, cálculo e determinação de energia. E o primeiro pós-doc é o Luiz. Né? A fotografia não está com Photoshop, o cabelo sempre foi aliviado mesmo. Isso aqui foi uma outra ação, rapidamente. Tivemos a felicidade de, em 92, ao organizarmos o 4º Congresso Nacional de Biomecânica em São Paulo, fundamos a Sociedade Brasileira de Biomecânica, que até hoje existe, até hoje é ativa. Esse congresso realizamos novamente em 2009. Aqui algumas publicações institucionais, os fundamentos da biomecânica, a biodinâmica do movimento, e a revista brasileira de biomecânica, que passou a circular no ano 2000, circulou em papel, eu acho que até 2005, 2004, e agora ela quase extinta, mas só existe, o que existe dela online, né, na rede, somente. Queria falar rapidamente do laboratório hoje, né? E algumas linhas de pesquisa, só para fazer o paralelo com um dos nossos primeiros slides, para dizer que isso se mantém, felizmente. E para finalizar, das nossas perspectivas futuras, naturalmente a coluna mestre da nossa atividade passa pela pesquisa como fator de integração, e aí a gente olha para essa busca permanente que buscamos não apenas repetir modelos, mas temos aí propostas criativas que possam trazer alguma inovação e, para tanto, achamos que algumas demandas importantes devam olhar a nossa atenção. Primeira, coesão interna. Eu estou falando mesmo na relação interpessoal. Isso não é uma coisa muito simples de dizer, muito simples de escrever, mas complicadíssima de praticá-la. Excelência no output, isso é um julgamento da produção, né? Quer em teses, quer em papers. A produção e a inserção internacional, hoje uma demanda cada vez mais recorrente, é assim que nós devemos olhar, não só para o nosso umbigo, mas mundo afora, né? Interação e reconhecimento social, em função daquelas pontes que eu me referia, né? Busca de recursos humanos, isso é uma constante. Felizmente não somos carentes de bons recursos humanos, felizmente a nossa escola como um todo, ela goza desse privilégio de ter pessoas de alto nível, né? E a última, a busca de recursos materiais, né? E aqui a gente não tem a receita, mas a gente sabe o caminho, né? E esse caminho nem sempre está disponível, mas a gente
está buscando. Para finalizar mesmo agora, esse foi um projeto que nós tivemos a felicidade de vê-lo premiado. Foi o programa Universidade de São Paulo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, um projeto que foi estruturado para dar apoio a atletas USP, assim como equipes de formação, um programa de incentivo e suporte, e foi premiado em 2012 pelo programa Jovem Cientista, programa do CNPq. Confesso que foi a única vez que apertei a mão da presidenta, então estava lá a presidenta, como estava semana passada, no período desse ano. Mas eu só estou falando isso porque realmente foi um projeto que a gente apostou muito e que infelizmente foi descontinuado. Era isso, desculpa, eu sei que avancei muito mais do que eu tinha o tempo para isso. Não sei se sobraram alguns minutos para o Júlio. O Júlio sabia que eu tinha 60 slides. Boa tarde. Obrigado, Patrícia. Boa tarde. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje. Mais que satisfação, estou muito honrado de estar aqui hoje. Por várias razões. Primeiro, por rever pessoas tão queridas que nem sempre eu posso ver. Por estar junto com o meu grupo, que eu tenho muito orgulho de ser meu grupo. E por ter a oportunidade de falar com uma pessoa que é mais do que meu orientador. Até difícil dizer se o senhor sabe disso, mas eu tenho um orgulho imenso de ter aprendido muito, não só como fazer pesquisa, mas como agir na vida. Obrigado por tudo mesmo. Eu até esqueci de trocar meus slides. Vou aproveitar o senhor Amador. É muito cedo, Eu vou falar bem rapidinho mesmo. E antes de começar, eu já queria agradecer. Primeiro, eu queria agradecer a Patrícia pela gentileza do convite. É muito importante a gente ter essa oportunidade de mostrar o que as pessoas estão fazendo. Isso está dando, o Chamadil falou, e é óbvio, está dando um resultado extremamente interessante. A gente tem poucas oportunidades de ver o que os outros estão fazendo. Então, é muito bacana. Então, eu agradeço muito a Patrícia, não só pelo convite a mim, mas pelo trabalho que envolve fazer esse tipo de ação. A gente sabe, há muito trabalho, mas os resultados também são evidentes. E como eu sei que vocês vão estar aqui quando eu acabar, eu queria agradecer meu grupo. As coisas que eu vou mostrar aqui, elas são as coisas que não fui eu que fiz, foram eles que fizeram. O professor Amadil falou que a gente tem bastante recurso, contou a história das plataformas, foi muito difícil conseguir aquilo. Eu tenho certeza que a gente trocaria tudo pelas pessoas que a gente tem. Eu tenho muita felicidade de ter vocês comigo. Eu queria mostrar, muito rapidamente, algumas coisas que a gente tem feito, né? O professor Amadil já mostrou grande parte delas, mas eu queria mostrar algumas reflexões do que a gente tem pensado a respeito de biomecânica e, de certa forma, apontar para os caminhos, apontar para as coisas que a gente pode pensar relacionadas a essa área. O professor Amadil fez uma belíssima revisão dos primórdios do laboratório. Eu fiquei preocupado porque eu lembro de tudo aquilo, de como tudo começou. Eu só fiquei preocupado quando ele começou a mostrar foto. E antes de começar a minha fala, eu vou contar uma história para vocês. O senhor Amadil foi convidado uma vez para fazer, era um evento super importante. Ele deu a aula inaugural do nosso curso, na época, cursos de Ciência da Atividade Física, lá na EASH. O coordenador do curso é o professor Luiz Mochizuki, que vocês viram em algumas imagens pouco. O primeiro slide que o professor Amadil colocou lá na EASH foi uma foto do professor Luiz de cueca. Era um experimento, eu fiquei temeroso quando ele estava mostrando os experimentos, que ele mostrasse esse. Era um experimento de localização de pontos motores. E a época, claro que não tinha sunga. Vamos fazer foto de cueca mesmo, ninguém vai ver. Isso nunca acabou. Vocês imaginem a EASH lotada, a primeira aula, o professor Amadil coloca o coordenador de curso de cueca. Eu só não pedi transferência porque não tinha para onde ir, né? Eu queria agradecer muito o senhor por ter mostrado a minha foto de cueca. Então, o senhor já falou agora. Eu queria
lembrar algumas coisas. O professor Amadil falou, e já apontou muito bem a respeito disso. A biomecânica, dentre as múltiplas aplicações, ela se preocupa sempre com duas perspectivas. Né? Usando cinemetria, dinamometria, eletromiografia, que o professor Amadil também apresentou, a ideia final de tudo aquilo é pensar em melhorar desempenho. A ideia final daquilo tudo é pensar em reduzir isso aqui. Né? Naturalmente, isso aqui não acontece por azar, isso aqui acontece porque, de certa forma, a carga mecânica imposta à estrutura passou do limite de tolerância desse tecido biológico. A biomecânica se ocupa dessas duas coisas, né? Entender o quanto de carga foi colocado aqui e entender qual é o limite de tolerância. E pensar essas coisas à luz da necessidade de melhorar o desempenho. Dentro dessa perspectiva, alguns caminhos são trilhados pela biomecânica. Quais são esses caminhos? O primeiro deles é uma tarefa que não é das mais simples, é conseguir identificar o que efetivamente afeta o desempenho. Isso não é trivial. O número de variáveis é muito grande. Qual delas de fato faz diferença? E mais do que isso, como as estratégias usadas para otimizar essas funções relacionadas ao rendimento impactam na realização do movimento humano. São duas dimensões onde essas preocupações se estabelecem. Se senhores me permitirem, eu vou mostrar muito rapidamente algumas das coisas que nós temos feito no sentido de implementar essas estratégias. A primeira delas, o professor Amadil já mostrou, e aí que recontextualizando, uma aplicação da cinemetria, foi aquela comparação do salto do Anísio, que era um saltador brasileiro, né? E um saltador americano, que é o Mike Connolly. No vídeo que o professor Amadil mostrou, fica evidente uma primeira preocupação: como aconteceu o movimento? Uma descrição aparentemente simples, mas de fato nós estamos aqui a tratar de um movimento que acontece numa velocidade muito alta. Os senhores observaram durante o vídeo que o professor Amadil mostrou, os tempos de contato são diminutos. Esses tempos de contato são imperceptíveis a olho nu, fazem toda a diferença. Os quase 30 centímetros que separavam o Anísio do Mike Connolly estavam lá. A biomecânica se dedica a isso, a rastrear esse movimento para tentar entender o que de fato faz diferença. O movimento humano tem por característica a sua velocidade. O olho humano tem por sua característica a baixa capacidade de adquirir informações. Então, nessa perspectiva de escrever esse movimento cinematicamente, é uma estratégia interessante. Aproveito aqui para mostrar um trabalho pelo qual eu tenho muito carinho. Foi o primeiro trabalho que a gente publicou no laboratório, em 1992. É um trabalho que o professor Amadil fez na Alemanha, a gente reprocessou ele aqui. A ideia era avaliar as características cinemáticas do saque do tênis. Esse é o primórdio do trabalho do Lugero, que o professor Amadil mostrou, né? Era uma comparação cinemática que mostrava que no movimento dessa característica, a velocidade máxima do implemento não é atingida no momento do contato, é atingida antes disso. Isso tem implicações seríssimas, implicações de controle. Naturalmente, essa desaceleração acontece para aumentar a precisão do movimento. Então percebam, para que se possa entender a precisão, para que se possa entender como esse movimento é controlado, e automaticamente o que impacta no desempenho, um rastreamento desse tipo se faz necessário. Então essa é uma preocupação constante da biomecânica, não é? Observar o que efetivamente impacta no desempenho. E com perspectiva óbvia de afetar o desempenho. Eu considero que a gente faz isso hoje com eficiência. E alguns indicadores mostram que a gente consegue fazer isso com eficiência. O senhor Amadil mostrou os nossos projetos de pesquisa, do qual muito nos orgulhamos, mas vira e mexe somos procurados também por atletas que têm problemas de desempenho que precisam ser resolvidos. E temos exemplos clássicos aqui, né? Avaliamos atletas bastante importantes, como é o caso do Kaká, em vários momentos, inclusive em momentos críticos de lesão, aqueles mesmos procedimentos vistos aplicados para a resolução de um problema, aqui uma avaliação sistemática junto de uma avaliação dinâmica e eletromiográfica, atletas que enfrentavam o mesmo problema, aqui a gente tem o Ralph, o Robinho mais recentemente, que quase não foi para a Copa América por conta de problema, de novo rastreamentos que ajudam a interferir no desempenho. E eu não estou mostrando isso não por outra razão. A gente tem fé nessas coisas que a gente faz, a gente tem tido sucesso nessas coisas que a gente faz. São coisas que impactam não apenas na produção do conhecimento, mas impactam também em condições da vida real. Não é? Uma outra experiência interessante, estava bem mais magro aqui.
Ficar mostrando foto velha é um inferno, né? Um outro atleta olímpico, o Alain Fontaines, esse rapaz ganhou do Pistorius, ganhou os 200 metros em Londres. Também, nós vamos avaliando, vamos descrevendo o movimento para tentar buscar padrões que nos ajudem a melhorar a eficiência. Então, a nossa biomecânica lá, do DNA dela, teve muito envolvida sempre com isso. E não quero passar a falsa impressão que isso só atende às demandas do esporte, né? Mesmo as atividades de vida diária também sempre foram motivos de preocupação no nosso laboratório. Esse é um dos primeiros estudos que a gente publicou, e um dos primeiros estudos a versar sobre esse assunto. A dinâmica aqui é a mesma. Quais são as interferências mecânicas no desenvolvimento de um movimento? Só que aqui é um movimento trivial, a marcha. Nos preocupava em particular naquele momento, os estudos a respeito desse assunto são mais antigos, são mais novos, o nosso talvez seja um dos primeiros a pensar sobre isso, entender como um indivíduo que passa por um processo de envelhecimento produz esse movimento, o andar. Um trabalho bastante interessante que mostra coisas pitorescas, né? Mostra, por exemplo, o aumento do tempo de duplo apoio. Aumento do duplo apoio sinaliza que esse cidadão tem um problema de equilíbrio sensível e, obviamente, esse equilíbrio leva o cara a um risco de queda aumentado. Observamos ainda reduções importantes nessa deflexão da força, que dá conta de uma perda de eficiência significativa. Isso diminui a autonomia de movimento. E, apesar disso, as coisas boas também aparecem, né? Observamos que não houve alteração significativa aqui nos choques mecânicos, em que pese a sarcopenia que essas pessoas apresentam, o controle de choque mecânico parece ainda se manter intacto, né? Agora, observe, uma descrição de um movimento como esse nos é extremamente útil. Trata-se de melhorar desempenho também, não para correr 100 metros em 10 baixo, mas para manter a autonomia de movimento. A partir daqui é possível tirar subsídios de como processar uma intervenção com esse grupo. Processar uma intervenção para manter a qualidade de movimento. Vale lembrar que quando isso é perdido, não só a autonomia de movimento é comprometida, mas nós aumentamos o risco de queda, por exemplo. E queda é uma coisa muito significativa. É um dos maiores fatores, dos mais importantes, de lesão e até de morte na terceira idade. Então a biomecânica tem um compromisso, tem no seu DNA essa preocupação em pensar na atividade esportiva e em pensar na atividade no cotidiano, sempre pensando em otimizar rendimento. Por vezes as pessoas acreditam, de forma equivocada, que a biomecânica, de certa forma, atenta apenas para os movimentos do esporte. Na perspectiva histórica que o professor Amadil mostrou, ficou bem evidente que, em especial, nosso laboratório se preocupa com as duas coisas desde o princípio. Desde o princípio. E a biomecânica se ocupa não apenas em descrever movimento, mas, como eu mencionei anteriormente, ela se preocupa também em pensar os métodos de treinamento. Como essas estratégias de interferência podem, de fato, nos permitir atingir a meta planejada. E temos processado algumas ações nesse sentido. Alguns estudos bem pragmáticos, outros mais filosóficos, mas que sempre têm por meta final pensar a estratégia de treinamento. Me permitam dois rápidos exemplos. O primeiro, nessa categoria dos trabalhos bem prosaicos. Lá pelas tantas, queríamos saber se esse tipo de treinamento, que é um treinamento que está muito em voga hoje, treinamento de estabilidade, conseguia devolver de fato o que prometia. Os senhores sabem muito bem que as promessas são muitas, não é? Dentre as quais aumentar o recrutamento muscular, dentre as quais utilizar o treinamento proprioceptivo, dentre as quais ajudar a prevenir lesões. Naturalmente, trata-se de julgar se isso é efetivo ou não. Então, por conta disso, lá pelas tantas, esse foi um trabalho conduzido já a questão de uns 5, 6 anos atrás, nós estudamos a interferência de um tipo de equipamento, que é um equipamento disponível comercialmente, é o Core Training da Reebok, que permite uma instabilidade anteroposterior e médio-lateral na prática de um movimento bem conhecido de todos, que é o agachamento. A pergunta é muito simples: o agachamento em cima de uma base fixa é diferente de uma base instável? Perceba que a resposta a essa pergunta é assaz importante. Isso permite pensar se a estratégia é válida ou não. Permite pensar se a estratégia vai impactar no desenvolvimento do atleta, do aluno, ou não. Para isso, nós fizemos, como o professor Amadil mostrou, um monitoramento eletromiográfico. Nós monitoramos diversos músculos, a saber, o vasto lateral, o vasto medial, o semi-tendido, o glúteo, adutor e o gastro,
nas 4 condições experimentais aqui descritas, numa base estável, numa estabilidade mínima, numa moderada e numa alta. Esse sinal está normalizado pela contração voluntária máxima. Aqui nós temos um retrato da atividade muscular do agachamento. Por si isso é muito interessante, né? É um exercício que é usado com vários propósitos. Saber se esses propósitos são atingidos ou não demanda olhar para o que ele oferece e naturalmente comparar com o que eu espero. Trata-se de um exercício bem interessante, de recrutamentos musculares bastante significativos, não para todos os músculos, dá para olhar aqui uma atividade relativamente discreta do semitendíneo, mas não é isso que interessa. O que interessa é, induzindo instabilidade, isso muda? Muda. Muda a cor, né? Ela agora ficou azul. Tirando a cor, nada sofreu alteração. Se você mudar a instabilidade, se deixa a instabilidade moderada, também não mudou absolutamente nada. Se você aumentar a instabilidade ainda mais, essa instabilidade alta, nada acontece. Não é? Curiosamente, muitas pessoas guardam muita expectativa que, de fato, o recrutamento muscular possa sofrer impacto. E veja, aqui temos um caso clássico de um julgamento de uma estratégia de treinamento que promete alguma coisa que talvez não entregue. Não se trata, obviamente, de desmerecer a estratégia. Não é? Se nós olharmos aqui o aumento significativo da atividade do gasto, nós temos um indicador que isso pode sim, de fato, ser uma estratégia efetiva para melhorar o controle postural. Né? Muito provavelmente aqui foi a estratégia de tornozelo que vigorou para ajudar o indivíduo a fazer controle postural. Então, se não entrega uma coisa, entrega outra. Pensar o método de treinamento é isso, né? É ter ferramentas efetivas para avaliar o quanto aquilo impacta na obtenção do objetivo planejado. E nem sempre as coisas são binárias, né? Dá resultado ou não dá resultado. Temos nuances que determinam uma característica e essa característica faz isso ser útil para alguns momentos e não para outros. Nós temos vários bons exemplos do estudo do treinamento. Né? Essa é uma linha de pesquisa mais recente do laboratório, mas a qual nós temos muito carinho, que é o estudo do treinamento de força em particular. Inclusive, uma linha de pesquisa que nós temos contado com uma colaboração importante do professor Carlos Vinovich, do professor Valmor Trípoli, no sentido de unir esforços para entender um fenômeno relativamente complexo. Né? Esse é um trabalho também na mesma linha, só para ilustrar, um trabalho feito pelo Thiago e capitaneado pelo Sonsin. Nós andamos aí estudando qual é o efeito da ordem do exercício do treinamento de força. Né? Obviamente, é possível pensar em várias ordens, desde a tradicional, que envolve usar os exercícios mais intensos, os exercícios multiarticulares, para os monoarticulares, até pensar na ordem inversa, que é começar com os monoarticulares e caminhar para os multiarticulares. Trata-se de uma questão de entender se a ordem dos exercícios faz diferença. Esse trabalho acabou de ser publicado, o Sonsin foi o comandante do processo. Aqui a gente vê os relatos de atividade muscular, do peitoral, do deltoide, do tríceps, os vários exercícios. Aqui temos o efeito principal, aqui atividade mostrada na sequência A, na sequência B, e nós podemos observar que, veja, a ordem do exercício faz diferença, em que pese volume e intensidade não terem sido modulados, para alguns músculos, em alguns exercícios, a maior atividade esteve na sequência A. Para outros músculos, em outros exercícios, nós observamos que a maior intensidade esteve na sequência B. Pensar o exercício, pensar a organização do exercício, demanda, dentre outras, obviamente essa não é uma informação importante, mas dentre outras, demanda ter acesso a esse tipo de informação. Isso nos permite avaliar ou pensar de forma mais específica qual é o impacto efetivo do exercício na realização do movimento. Temos pensado, portanto, como avaliar o movimento, temos pensado em estratégias de treinamento, e essa é uma linha de pesquisa em particular pela qual eu tenho muito carinho. Temos pensado se é possível desenvolver parâmetros biomecânicos para ajudar a monitorar o treinamento. A fisiologia tem muito claro quais são os parâmetros que ajudam a modular o treinamento. Né? A biomecânica não tem tamanha clareza. Essa é uma linha de pesquisa importante do nosso grupo, buscando esses indicadores. Eu trouxe 2 exemplos para ilustrar isso. O primeiro deles diz respeito à perspectiva de usar a percepção subjetiva para avaliar a intensidade do exercício. Não a intensidade fisiológica, obviamente, a intensidade mecânica.
mas inspirado na questão fisiológica. Porque, notadamente, todos sabemos que é hora de acabar. Não é? Voltou. Chama energia negativa. Do ponto de vista estratégico, todos nós sabemos que existem correlações bem estabelecidas entre parâmetros fisiológicos e o esforço que o indivíduo realiza. Não é? É por isso que a escala de Borg é tão popularmente usada por aí. Ajuda a prescrever treinamento, ajuda a entender o impacto fisiológico do exercício sobre as adaptações que nós pretendemos desencadear. A pergunta aqui era muito simples, eu estou buscando moduladores mecânicos. Será que nós conseguimos perceber esforços mecânicos? A nossa percepção mecânica é tão boa quanto é boa a percepção fisiológica? Observem alguns resultados que apontam para isso. Usando aquela esteira que o professor Amadil mostrou, aquela esteira instrumentalizada, nós colocamos pessoas para correr durante 50 minutos. De 5 em 5 minutos, nós avaliávamos as respostas mecânicas dessas pessoas. Obviamente, essa é uma estratégia bastante útil para avaliar o que de fato aconteceu no movimento. E ao mesmo tempo que nós fazíamos as coletas dinâmicas, nós fizemos coletas de parâmetros subjetivos. Nós modificamos uma escala de Borg para que o indivíduo nos apontasse qual que era a perspectiva dele com relação às cargas mecânicas geradas. Ou seja, ele teria a oportunidade de apontar desde a ausência de esforço mecânico até um esforço mecânico intenso. Observe os resultados que considero ser bastante interessantes. Aqui são vários parâmetros biomecânicos, não vale a pena entrar em detalhes, mas primeiro pico de força vertical, tempo para força vertical, o load rate, que é o gradiente de crescimento da força, ou taxa de crescimento de força, como as pessoas do treinamento preferem, o impulso aos 50 milissegundos, que dá a ideia daquele impulso gerado quando o músculo pouco pode reagir. Ao longo daquele período todo de corrida, o indivíduo correu 50 minutos. De 5 em 5 minutos as avaliações eram feitas. Os senhores não vão gastar muito tempo para perceber que há uma regularidade mecânica absurda. Ou seja, mecanicamente as coisas andaram da mesma forma. Por outro lado, quando a gente olha para a percepção mecânica do cidadão, observamos que ele começa apontando um esforço muito brando, um esforço mecânico muito brando, e sai apontando um esforço de intenso a muito intenso. Isso nos ajuda a entender que, se por um lado a percepção de fator fisiológico é muito boa, a nossa percepção do aspecto mecânico é muito ruim. É difícil controlar aspecto mecânico com base na percepção. Isso nos obriga a buscar outros indicadores, isso nos obriga a buscar outras ferramentas que nos permitam avaliar e, sobretudo, controlar o treinamento à luz de ferramentas mais objetivas. Mas, aparentemente, isso mostra um insucesso, não é? Mas temos também cases aí de sucesso. Atualmente, esse é um projeto que ele está desenvolvendo com muita ênfase, é um processo capitaneado pelo João, que é esse aqui, que por coincidência é esse aqui também. Você está igualzinho, né? O João tem estudado, o João tem pensado em usar uma ferramenta em particular, que é o salto, e que tem pensado em especial numa ferramenta que é a mínima diferença individual para controlar, para monitorar treinamento. O João tem feito isso em colaboração do nosso grupo, com o grupo do professor Clonin, e tem conseguido, são dados não publicados, se Deus quiser, né, João? Logo menos, mas o João tem conseguido mostrar que, usando a ferramenta adequada, aquela que a gente não achou anteriormente, mas usando a ferramenta adequada, é possível otimizar o treinamento regulando a carga a partir do salto, usando essa ferramenta que é a mínima diferença individual. Isso pode ser mostrado no desempenho dos sujeitos, depois de um processo de treinamento, no qual foi manipulada a intensidade, a carga do treinamento, de uma forma mais genérica, usando essa ferramenta descrita. Então nós temos aplicações que mostram como a biomecânica tem pensado em melhorar o desempenho, não é? Analisando o gesto, pensando nas estratégias de treinamento, pensando naqueles inputs que podem ajudar a controlar o treinamento. Uma vocação inequívoca da biomecânica está aqui, pensar em sobrecarga. Talvez seja aquela vocação muito típica da biomecânica, porque, a falar de desempenho, várias áreas somam esforços no sentido de
ajudar a sobrecarga, talvez só a biomecânica milite nessa seara. Talvez só a biomecânica se preocupe por isso, até por uma questão filosófica, né? Lesão não é acidente, lesão é uma carga colocada que passa do limite de tolerância. Como a nossa vocação é emitir carga, naturalmente temos aqui uma ferramenta apropriada para isso. No que tange a questão do controle das cargas mecânicas, eu gostaria de invocar 3 aspectos fundamentais. A primeira parte envolve conseguir medir carga. Isso é absolutamente crucial. A segunda tarefa envolve identificar o que pode condicionar a carga. Aqueles mecanismos de proteção, por exemplo, e finalmente pensar nos mecanismos, nos equipamentos de proteção, que nos ajudam a controlar essa carga. Qual é a carga? O que nós temos para controlar essa carga no que tange ao aspecto intrínseco e o que nós temos no que tange ao aspecto extrínseco, para fazer controle de carga. O professor Amadeu já mostrou várias coisas interessantes. Uma delas foi essa sandice, que foi medir respostas dinâmicas de jogador de basquete dentro de um laboratório relativamente pequeno. O pé direito não se destaca pela sua altura. Você coloca um mamute de 8 metros de altura, você imagina o grau de dificuldade, né? Aproveite esse exemplo para que a gente entenda quais são os desafios que a biomecânica tem, né? Não se trata de colocar uma plataforma de força embaixo do braço e ir para a quadra para fazer essa medida. Seguramente seria interessante. O duro é fazer uma fundação de 3 toneladas de concreto para fixar uma plataforma de força lá, não é? Também não é o caso da gente comprar 6 plataformas de força para deixar na quadra. Também não dá. Essas medidas são feitas em ambiente de laboratório. Não podemos também contar com a ajuda de um modelo animal, não é? O que pese algumas similaridades de comportamento fisiológico, mecanicamente as diferenças são absurdas, né? Tá, eu consigo fazer um rato saltar, mas muito provavelmente ele não vai saltar como um ser humano salta. A biomecânica vai ter que se valer do modelo humano. E aí dá para perceber as dificuldades. Mas não falemos só das pedras, falemos aí do que a gente tem atingido. Esse trabalho não foi bem tratado, então eu vou tratar ele de novo. Esse trabalho foi o primeiro trabalho a fazer uma medida de salto triplo, em especial foi com saltadores alemães, foi o trabalho do professor Amadeu. E é um trabalho, o professor Amadeu foi muito, como eu diria, humilde quando apresentou o trabalho, porque esse é o trabalho, e é altamente citado esse trabalho, porque ele mostra a maior carga já medida no movimento humano voluntário. Naturalmente, para o lado do 10º andar, provoca uma carga maior que essa. Mas em movimento esportivo voluntário, essa foi a maior carga medida até hoje. O professor Amadeu fez menção a isso. 16 mil newtons de força. Isso não é para qualquer um. São 4.500 newtons de força de componente horizontal. Espero que os senhores percebam isso. Vai por muito além do entendimento de salto triplo. Isso ajuda a gente a dimensionar a carga do movimento humano. Isso ajuda a gente a entender, por exemplo, que quando a gente usa a corrida para utilizar a função cardiovascular, não estamos a usar uma atividade de alto impacto como alguns gostariam, não é? Perceba, uma carga que atinge 2,5 vezes o peso corporal, e alguns ousam chamar de alto impacto. Alto impacto é isso. Tem nome, tem sobrenome, isso é alto impacto. Então, estudos como esse, que dimensionam a carga, nos permitem entender de fato qual é o limite de estresse que o aparelho locomotor humano tolera. Isso nos permite avaliar se as estratégias de treinamento que nós usamos são seguras o suficiente para que a gente possa implementá-las com diferentes grupos. Então, por além do entendimento da modalidade, o entendimento a respeito do controle de carga no aparelho locomotor humano é muito rico. Esse é o resultado lá do trabalho do basquete. Sofremos horrores, nós conseguimos medir para movimentos selecionados, para o jump, para o rebote, para a manejo, conseguimos medir as demandas mecânicas geradas. E seguramente isso nos ajuda a compreender o que o aparelho locomotor suporta durante a realização do movimento humano. Isso a gente não faz apenas em condições ideais de pressão e temperatura, né? Como é que ficam as distribuições de carga quando essa perna original de fábrica é substituída por um componente protético? Isso aqui é um trabalho que tem a mesma preocupação, dimensionar a carga, mas dimensionar a carga quando eu uso um componente protético. E o resultado aqui nos mostra o quanto isso pode ser efetivo para entender o movimento humano.
Eu diria que a maioria das pessoas se preocupam com o que acontece com a perna amputada, né? Veja que o pico do impacto tradicional do movimento, que é visto aqui na perna não amputada, ele desaparece na perna amputada. Esse é o resultado que nos mostra qual o caminho eu tenho que seguir para fazer a reinserção dessas pessoas. Um amputado, um traumático. Esse cidadão, ele sofre com cargas maiores na perna não amputada, que está em vermelho, em relação à perna amputada. Isso aqui é impulso calculado aos 75 milissegundos. Isso dá diretrizes para que a gente possa pensar o movimento. Isso dá diretrizes para que a gente possa entender como é possível modular, em condições especiais, como é o caso, modular a carga mecânica para que esse indivíduo volte a correr. Seguramente isso é bastante importante. Vale o bojo a preocupação com o atleta de alto rendimento, naturalmente, né? Como é o caso do Alan. E a biomecânica, em particular, ela se ocupa bastante de entender os mecanismos de proteção que nós temos disponíveis. Porque, naturalmente, não se trata de olhar 16 mil newtons no salto e lamentar os 16 mil newtons. Se trata, sim, de entender quais são as ferramentas que nós temos no sentido de controlar aquelas cargas mecânicas. Partindo da premissa que o aparelho locomotor tem estratégias muito finas de controle de carga. Me permitam mostrar algumas aplicações dessa natureza. Temos usado muito recentemente um equipamento, uma plataforma de desequilíbrio como essa. É um equipamento relativamente simples. É uma plataforma que é acionada manualmente e provoca a instabilidade. Uma instabilidade controlada, numa velocidade bem baixa. Uma velocidade muito menor do que a que você tem no entorse, por exemplo. Mas que simula uma situação dessa natureza. Porque nos últimos tempos andamos aí muito preocupados com o tornozelo. Porque é uma das articulações mais vulneráveis que a gente tem. E, obviamente, andamos preocupados em entender o que poderia proteger o tornozelo. Observe o delineamento experimental. Trabalhamos com atletas e eram jogadoras de futsal, também parecido com você. Derrubávamos essas pessoas, tendo privado delas de algumas informações sensoriais, e monitorávamos a atividade elétrica dos músculos controladores de inversão e reversão. São esses músculos que determinam se essa pessoa sai viva ou não do processo. Que esses músculos funcionam, a gente sabe. Mas será que se eu mexer na tarefa desses músculos, ou na vida desses músculos, isso é utilizado ou isso é minorado? Aplicamos um protocolo de alongamento prévio. Porque alongamento é sempre muito bom, né? Alongamento ajuda em várias dimensões. Alongamos as pessoas antes e medimos a atividade. Em especial, nós medimos a latência, o tempo de latência. Quanto tempo o músculo leva para ser acionado? Em pessoas que tinham feito alongamento, e antes elas faziam alongamento. Isso aqui é o fibular curto, isso aqui é o fibular longo, dois músculos importantes para controlar esse movimento. Observe que o tempo de latência, tanto de um quanto de outro, aumentou em resposta ao alongamento. Se você pegar a mediana, isso é claríssimo de ser observado. Veja como são as coisas. Estamos aqui a tentar entender mecanismo de proteção. Para entender mecanismo de proteção, eu me aproprio de uma informação eletrobiográfica, que o professor Amadinho apresentou, e busco uma estratégia de intervenção que for alongamento, contrariando a fé da maioria das pessoas, em vez de ajudar, o alongamento atrapalhou. E atrapalhou bastante. Não é? O indivíduo que pensa que está protegido, ele está muito próximo do contrário disso. Essas interpretações a gente tem feito tanto para as pessoas que têm boas condições, quanto para aqueles que já não têm boas condições. Nós andamos estudando jogadores profissionais de futsal. Isso aqui foi um teste piloto. Que tinham instabilidade crônica de tornozelo. Qual era a nossa pergunta? O cara que tem instabilidade crônica, ele controla da mesma forma que um cara que não tem instabilidade crônica? E mais do que isso, e se a gente levar o cara a extremo? E se levarmos esse cara à fadiga? Adaptamos um protocolo de indução de fadiga que envolvia deslocamento lateral, deslocamento para frente, para trás, para o lado, salto, até quebrar o cara no meio, literalmente. Voltávamos para o nosso implemento que induzia estabilidade, e aí nós percebemos, vocês podem perceber facilmente aqui, que sempre depois da fadiga, o nosso tempo de latência de acionamento do tibial, do ar longo, do gasto, do ar curto, o tempo de latência aumenta demais. Até nenhuma novidade. Qual a grande novidade? Isso é muito pior nas pessoas que têm instabilidade crônica. Então veja, pensar uma estratégia de treinamento, pensar uma estratégia de reabilitação
demanda compreender esses mecanismos, demanda até a dimensão de como esses mecanismos interferem na sobrecarga. Então, ao invés da folha de arruda, talvez eu pense numa outra estratégia de proteção, que são um tanto mais efetiva que a folha de arruda, e que possa impactar no desempenho do movimento, na segurança do movimento. Então, eu trago esse exemplo para que a gente possa entender como é que a biomecânica flerta, não só com o desempenho, mas como ela casa o desempenho com o controle de carga. Em especial no nosso laboratório, a gente tem muito apego ao controle de carga, desde os primórdios. É assim. E desde os primórdios também, como o professor Amadil mostrou, a gente tem estudado como isso aqui pode nos ajudar. Isso aqui é um meio externo de proteção. Ele não demanda os mecanismos intrínsecos, musculares, por exemplo. É um meio externo de proteção. O senso comum prega que talvez seja o mais importante meio de proteção que a gente tem. Desde sempre a gente pergunta se isso é verdade. Desde sempre. Em que pese alguns esforços no sentido de conduzir um calçado que hoje em dia apresenta como característica até sistemas de microprocessamento. Isso aqui é convergência tecnológica pura, né? É um projeto da Adidas, é o Adidas One, um projeto do qual a gente participou, que envolve um sistema de microprocessamento que aumenta a dureza ou diminui a dureza do calçado dependendo da leitura que o sistema faz. Nós temos calçados nessa dimensão. A pergunta que nós sempre fizemos foi, faz diferença? De verdade? E dos primeiros aos mais recentes trabalhos, a gente sempre tem se preocupado como essas diferentes peças que compõem um calçado esportivo impactam no movimento. Há de se imaginar que seja positivo o impacto, né? Eu trago alguns dados epidemiológicos que nos ajudam a refletir. São dados da década de 80. Você deve lembrar, não é? A gente tinha pouco equipamento naquela época. Praticamente a gente corria de conga, de quichute. Os mais velhos sabem do que eu estou dizendo. Olha quantas andava a lesão, que são corredores que é mais fácil monitorar a lesão, por exemplo. Olha o quanto de lesão se tinha. De 20% a 70% das pessoas envolvidas se arrebentavam. Aí vem toda a revolução tecnológica. Olha como ela é importante. Isso aqui são dados já dos anos 2000. Não adiantou nada. Efetivamente não adiantou nada. E eu diria aos senhores, isso nos faz olhar equipamento, né? Com certa reserva. Será que não era melhor voltar às origens? Não sei se vocês acompanharam, isso não é nosso, obviamente, mas isso é um trabalho muito interessante de um cara, o Daniel Lieberman. Ele publicou isso numa revistelha qualquer, onde ele mostra uma diferença crucial de padrão de movimento entre quem é habituado a fazer movimento descalço e quem não é. Trabalho que teve altíssima repercussão científica. Ele mostra que populações habituadas, uma situação exatamente igual a que o professor Amadil mostrou, pessoas adaptadas fazem ataque de calcanhar, com base nisso gera um choque mecânico significativo, que não é observado em populações descalças. Descalço aqui é descalço típico, não é aquele cara que foi furtado o tênis dele e passou a ser descalço. Estou falando aqui do cara que está acostumado, que tem aquele pé que o professor Amadil mostrou, né? Adaptado ao pé descalço. Aquele cara parece que se vira melhor que a gente. Eu estou mostrando isso para vocês com um único interesse. Estudar essas coisas sempre foi vocação do laboratório. Esses dados aqui a gente tem gerado e publicado, só não foi na Nature, desde 99. Em 99 a gente já se preocupava em comparar o que acontecia na ausência do calçado, entendendo que aquele sistema pé, aparelho locomotor, podia ser mais importante que o próprio calçado. Naquela mesma época, nós já tínhamos descrito alguns mecanismos importantes de controle, dentre os quais a antecipação da atividade de músculos controladores de choque, aumento da atividade desses mesmos músculos, coisas que foram sendo, eu diria, construídas de forma mais consistente, coisa de 10 anos depois. Eu estou dizendo isso, não vou jogar confete para cima, mas para mostrar que o nosso laboratório sempre teve na vanguarda dessas coisas. A gente sempre pensou essas coisas com uma antecedência que eu diria admirável. Eu estou dizendo isso porque é mérito desse que me antecedeu, do professor Amadil. Sempre enxergou muito na frente. Então, há 10 anos antes, a gente já estava preocupado com isso. Fui eu que publiquei isso, mas eu obviamente não teria feito se eu não tivesse me dado essa ideia. Né? Se eu não tivesse sensibilizado para o problema. E essas coisas, obviamente, são importantes e nos influenciam até hoje. Né? Até hoje a gente estuda isso. O professor Amadil contou daquela experiência com os pés descalços,
O que ele não contou para vocês é que a gente chegou lá naquela ilha numa voadeira que atravessava a onda de 7 metros, com os únicos equipamentos que a gente tinha. Eu lembro até hoje, eu fui abraçado com aquilo, pensando, se cair na água eu estou morto. Terrível experiência, né? Hoje a gente continua estudando o movimento descalço. É tema de pós-doutoramento da Ana Paula, que está lá no fundo. A Ana estuda o pé descalço, intervenções em pé descalço. A Ana já concluiu parte do pós-doutoramento dela, 4 meses, os caras foram adaptados a correr descalço. Não estamos querendo produzir uma fogueira para queimar calçado, não. Estamos querendo entender como treinar uma função descalço funciona para otimizar a função do aparelho locomotor e, teoricamente, proteger melhor o cidadão. Esse é o trabalho da Aninha. Durante 4 meses, as pessoas foram expostas a cargas diferentes em movimentos descalços. Bem controlado. 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Hoje a Ana já está tentando de 30 até 40. A gente não sabe exatamente qual que é a periodização ideal. Nessa primeira etapa, até 20% de experiências descalços. 4 meses depois, e veja só como é importante entender essas coisas. 4 meses depois, os indivíduos foram testados estando calçados e descalços. Isso aqui é pré-4 meses. Isso aqui é o primeiro pico da força. Pré-intervenção, o primeiro pico era de 1,4, bastante razoável. Pós-intervenção, isso caiu para 1,1. Pré-intervenção, o descalço 1,6. Pós-intervenção, 0,9. O choque mecânico do cara caiu 20% quando ele foi testado no calçado e caiu 45% quando ele foi testado descalço. Estamos propondo aqui voltar às origens, né? Da descalço. Nós estamos começando a entender que para proteger o locomotor, de repente não é melhor gastar muito dinheiro com tênis, é o contrário, né? As nossas crianças criadas com pantufa e todinha tecido hoje em dia, elas podem estar correndo risco. À medida que esses mecanismos de proteção deixaram de ser utilizados, deixaram de ser usados, né? Isso aqui é impulso passivo, que talvez seja a variável mais impactante para entender o choque mecânico, né? Ele dá conta do cálculo da integral dessa força, que pressupõe não só a força, mas o tempo também. Veja, quando o indivíduo foi testado calçado, pré-intervenção, ele tinha um choque de 38. Pós-intervenção, 32 PC por segundo. Descalço, ele caía de 45 para 32, uma redução de 17, de 28%. Isso nos aponta caminhos. Isso nos aponta caminhos para otimizar as respostas para o locomotor. Isso aponta caminhos efetivos para proteger as pessoas, dando conta daquela vocação que o professor Amadil referiu, começou lá em 1988, quiçá. Hoje a gente tem estudado esse tipo de calçado, e aproveitando, também o tema de investigação do nosso laboratório, esses calçados que simulam o pré-descalço. Veja como esses dados impactam na indústria do calçado. Eles já fabricam tênis para movimento descalço. E a gente tem se preocupado, em especial, com os diferentes perfis desse calçado. Hoje em dia, esse é um trabalho da Ana, que ela está brigando para publicar, está quase no round final, não é? Onde ela mostra que quando o calçado tem uma característica intermediária, que é muito protetor e pouco protetor, nós temos uma característica de transição interessante, que pode ajudar os indivíduos que estão interessados a usar isso como estratégia de treinamento. Continuamos estudando o calçado. Não como o professor Amadil mostrou nas épocas de Rainha System, quando a pergunta era muito mais básica, faz diferença ou não, hoje a gente já está pensando em como otimizar essas questões, conjugando a resposta do aparelho locomotor com a resposta do calçado. Aquele fluxograma que era um sonho no passado, hoje é uma realidade que vem nos permitindo, dentre outras coisas, dimensionar a ajuda que o equipamento efetivamente tem no domínio da proteção. Peço desculpas pela correria, são muitas coisas, eu quis mostrar algumas exemplares do trabalho do que o nosso grupo tem feito, no sentido de entender essas coisas. Eu acho que, fazendo uma autocrítica, né, nós temos, ao longo desses 30 anos, avançado muito nas coisas, muito mesmo, mas efetivamente a gente ainda tem muitas limitações. E só para não dizer que eu disse apenas das flores, eu queria citar algumas limitações que muito nos interessam. Eu falo de uma área jovem. O professor Amadil contou uma história da biomecânica que a gente viveu. Grande parte das coisas que ele contou, eu lembro delas. A biomecânica é muito nova. A biomecânica tem o quê? Tem 30 anos no país. E outro reparo que eu queria fazer na fala do senhor, se hoje a gente consegue falar em biomecânica nesse país, a gente consegue por causa de 3 pessoas. O professor Amadil, o professor Aloysio
Otávio Vargas Ávila, que é o professor da UDESC, e o professor Guimarães, que infelizmente já não está mais conosco. Foram eles que trouxeram biomecânica para cá. Se hoje a Escola de Educação Física tem o primeiro laboratório de biomecânica, e que foi estruturado, que o professor Amadil mostrou, foi estruturado muito antes que qualquer laboratório nesse país. Muito antes. É por obra e graça do professor Amadil. Então, quando eu disse que eu tenho muita honra de dividir hoje com ele esse espaço, é por conta disso. Seguramente essa palestra não existiria, o professor Patrícia disse que provavelmente o pós-graduação também não existiria se fosse por ele, a biomecânica também não. Quiçá a gente estaria fazendo diagrama de corpo, fazendo plataforma de equilíbrio, como o professor Ibrahim nos ensinava à época. Mas a biomecânica se desenvolveu muito por conta disso, mas ainda é muito nova. As ilustrações a respeito de fisiologia dão conta disso. Ninguém nem sabia o que era biomecânica e já tinha fisiologia. Você pegar o primeiro periódico de biomecânica, ele é da década de 70, mais precisamente em 1968, que é o Journal of Biomechanics. O Journal of Applied Biomechanics é de 1983. A Sociedade Brasileira de Biomecânica foi fundada por iniciativa do professor Amadil em 1992. Eu acho que o primeiro periódico de fisiologia, salvo o melhor juízo, o senhor Patrícia e o senhor Guilherme podem me corrigir, é do século XIX. Olha a diferença. Olha a diferença. A biomecânica engatinha. A biomecânica tem problemas clássicos. E eu acho que a medida lá do basquete mostra claramente isso. Como manter validade ecológica? Se eu só tenho um modelo humano para usar? O professor Amadil mostrou um procedimento que é extremamente invasivo, que é colocar uma agulha para medir a atividade muscular. Senhores, aquilo até que não é a pior coisa do mundo. A gente coloca transdutor dentro de disco intervertebral. Isso é invasivo. Isso redimensiona o conceito de invasivo. Vamos usar o modelo animal, temos um belíssimo biotério para isso. O problema é que os nossos animais não agacham, não correm, não chutam forehand, backhand, eu acho que é mais difícil ainda. Razão pela qual, olha a dificuldade metodológica que a gente tem. O movimento humano é por demais complexo, isso fica bem evidente nas nossas investigações, e o grande problema que a biomecânica tem, e aqui entendam, é uma avaliação muito pessoal minha. As pessoas sempre perguntam, o João é um cara incomodado com isso, né? Por que essas coisas da biomecânica não chegam na prática como chegam na fisiologia? A biomecânica tem um linguajar muito particular mesmo. Nem sempre isso chega para quem precisa ouvir. Acho que aquele diagrama de corpo livre que o professor Amadil mostrou, que tinha umas 722 equações, dá conta do que eu estou dizendo. Apresente aquilo para alguém que está na prática, falou, isso aqui mede força interna. Fala que bom, né? Boa sorte para a sua força interna. É difícil essa comunicação. É uma área nova, é uma área que tem problema metodológico, dificuldades metodológicas, que se figuram como verdadeiros desafios e que ainda tem um problema gigante de comunicação. Essa é a biomecânica. Foram 30 anos, e olhando para o que o professor Amadil, eu lembrei de cada uma daquelas coisas, foram esforços realmente intensos, ter uma vida lá. E eu fico muito feliz em poder falar disso junto com o professor Amadil, rememorar as coisas que a gente fez. A gente fez menos do que a gente gostaria, mas eu acho que a gente fez o suficiente para ter muito orgulho do que a gente tem. A gente conseguiu formar, eu acho que grande parte das pessoas que militam em biomecânica hoje foram formadas aqui na escola. Pessoas que a gente tem o maior orgulho, que estão nas faculdades, por aí, que estão dando aula e mudando histórias, como é o caso do Ruggiero, que hoje nos visita, que muda a história do deles usando o que aprendeu por cá, e isso muito nos orgulha. Então eu queria agradecer de novo ao professor Patrícia pela oportunidade de poder dividir essa história aí com vocês. E pela paciência de vocês terem perdido o almoço por causa disso. Obrigado. Muito obrigada, pessoal, pela presença.